Então, a Sociedade Brasileira de Ensaios em Voo, ela congrega pilotos de engenheiros de ensaio em voo, e profissionais, instrumentadores, todos que atuam, de uma certa forma, na atividade de ensaio. É uma sociedade que vai completar no ano que vem 10 anos de existência, realiza diversos eventos ao longo do ano voltados para a atividade dos seus membros, e dessa vez a gente planejou fazer algo diferente, um fórum promovido pela sociedade, mais aberto ao público em geral. O link foi divulgado aí pelas páginas de mídias sociais, pelo WhatsApp. Acredito que muitos aí que não são da sociedade fizeram inscrição através de links que foram repassados. Agradeço a presença de vocês, sejam bem-vindos. Como é que a gente vai proceder aqui? Nós temos o nosso moderador, que eu já vou apresentar daqui a pouco, mas enquanto eu vou continuando falando aqui, por gentileza, escaneie esse QR Code aqui do lado, é onde a gente vai fazer nossa plataforma, o Slido, a gente vai fazer as perguntas por ali. Então, enquanto o fórum acontece, vocês já vão podendo fazer as perguntas ali, né, a gente vai gerenciando e vai podendo colocar aí à medida de que o moderador vai abrindo espaço para esses debates. Então, as perguntas concentrem, abram aí, vocês vão ver que é uma interface amigável de navegador dentro do celular, fácil de publicar, e a gente vai estar recebendo essas perguntas e vamos estar priorizando. Então, feita a introdução, gostaria aqui de apresentar o Coronel Aviador Diego Castilho, piloto de provas da Força Aérea Brasileira. Não vou ler o currículo dele extenso, mas além da formação dele operacional de piloto de caça, piloto de provas de asa fixa, o Coronel Castilho, ele também fez também um programa de especialização em segurança de voo no ITA, Castilho? Fiz também. Fez também. E depois o mestrado, né? Depois o mestrado e em 2018 ou 19, você concluiu? Em 19 eu concluí o doutorado. O Coronel Castilho, ele é doutor, PhD pela MIT, na área de fatores humanos e safety. Tem atuado nas suas linhas de pesquisa em aspectos importantes da parte operacional de mobilidade aérea avançada, o que o qualifica para hoje, nessa noite, poder trazer, poder congregar e poder conduzir os trabalhos com os nossos panelistas, que eu já agradeço, em nome da Sociedade Brasileira de Ensaios em Voo, ao Marcelo Basili, ao Silvio Lúcio e ao Guerrante, pela participação, por terem aceitado o nosso convite. São profissionais de lideranças nas suas atividades e nas suas organizações onde trabalham. Tenho certeza de que foi uma certa dificuldade de consegui-los trazer até aqui. Então, a SBEV se sente honrada de poder contar nessa noite com 3 profissionais desse calibre, além do Castilho fazendo a moderação, e além, obviamente, daqueles que hoje estão aqui prestigiando o nosso evento. Então, Castilho, tenha a palavra e sucesso a todos no evento. Aguardamos as perguntas de vocês, escaneando esse QR Code aí, tá bom, pessoal? Bom evento. Tá certo, muito obrigado pelas palavras, Almeida, não só pela introdução, mas também pelo convite, né? Eu acho que quando me convidou, não sabia que eu gosto desse assunto desde criança, né? A gente é da geração que viu um pouquinho de Jetsons de desenho animado, depois viu De Volta para o Futuro, tinha uns carros voando também, mas isso é um assunto que sempre me interessou bastante e desde 2016 que o assunto começou a ficar mais em voga, tinha muita gente já pensando nisso, amigos meus, e inclusive lá no MIT eu tentei trabalhar com isso no doutorado, mas o pessoal ainda estava um pouco cético. Eu acho que isso já reverteu e o pessoal acreditou que vai acontecer, né? Está vindo.
só pelo volume de investimento e tudo que está acontecendo nesses últimos 5 anos, principalmente. Mas é isso, né? Nós que somos da aviação, a gente tem esse sonho com o voo mais perto, né, do chão e passando por cima da cidade, como aquele sonho de criança, né? Mas a gente também se sente incomodado quando a gente tem que pegar um caminho terrestre que dá uma volta muito grande, a gente que está acostumado a voar em linha reta, e a gente sabe de o quanto que isso vai ser bom para a gente quando a gente realmente começar a emplacar e a gente tiver um volume considerável de aeronaves voando pela gente. Mas está na hora da gente encarar esse desafio, né, de usar a terceira dimensão para o dia a dia, se possível, quem sabe, no futuro próximo, e desfrutar o prazer desses voos a baixa altura, voos curtos, que inicialmente vão ser ocasionais, mas futuramente pode fazer parte do nosso dia a dia de verdade. Apesar da nossa plateia de alto nível aqui, né, eu acho que a gente vai começar do básico e a gente vai prosseguir ao longo desse debate, né, se aprofundando em alguns dos aspectos da implantação do eVTOL. Então, inicialmente, eu gostaria de fazer uma apresentação breve dos nossos 3 panelistas, né, e na medida que eu for apresentando, eu vou pedir para que eles façam uso da palavra para poder falar um pouco sobre a experiência e o que eles hoje estão fazendo ou o que pretendem fazer com relação à mobilidade aérea avançada. Então, vou começar pelo meu antigo diretor, o Coronel Lúcio. Então, Lúcio teve a sua carreira brilhante como piloto de provas de helicópteros na Força Aérea Brasileira, fez todos os cursos de carreira e depois o curso de auditor de qualidade, né, no IFI, foi diretor do Instituto de Pesquisas e Ensaios em Voo, meu chefe, e depois foi para a reserva, ganhou bastante experiência aí no mundo civil e agora está na ANAC. Então, vou passar a palavra agora para o Lúcio para poder se apresentar e contar um pouco do que você está fazendo agora na aviação. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui representando a área de certificação aqui nesse fórum, né? Um convite que o Almeida me fez aí no mês passado, que a gente pudesse discutir aqui o que está evoluindo, o que está crescendo nesse mercado aí, né? Como o Castilho já falou, a minha experiência grande aí foi dentro da Força Aérea, muito tempo ali na área de ensaio em voo lá no DCTA, fiquei quase 15 anos ali, passei muito tempo na parte de formação e até depois na diretoria lá, né? Minha área de helicóptero, e quando eu cheguei lá, tem pouco tempo que eu estou na ANAC, estou lá desde o final de 2021, mas a grande demanda que eu tenho lá hoje em dia é essa parte de eVTOL, né? Faço a parte lá de fatores humanos de helicóptero, né? E o eVTOL, que é o meu grande carro-chefe de trabalho hoje em dia, e a gente está basicamente escrevendo as regras lá na área de certificação, né? Então, eu sou ligado mais na área de fatores humanos e na parte de certificação de tipo, né? Mas auxilio também alguma coisa pessoal lá da área operacional, para a gente escrever essas regras e trabalhar nisso aí também. Tenho participado de alguns fóruns de debates aí dessa área de mobilidade aérea avançada da ICAO, né? Que tem estudado aí desde o drone até o espaço, né? Então, eles estão revendo toda essa organização do espaço aéreo, né? E todas essas regras aí, e eu tenho participado também de alguns fóruns de debate desse lá na ICAO. Então, no geral, isso aí, estou à disposição aqui para a gente debater essa noite aí e o pessoal possa sair aqui ao final sabendo tudo aí da área de eVTOL. Perfeito, perfeito. Muito obrigado. Então, vou apresentar o segundo panelista hoje, que vai ser o Basile,
né? Não sei se te chamam de outro nome, mas eu acho que é Basília que o pessoal conhece mais, né? Sei que está de mudança agora de Araraquara para São José, engenheiro formado no ITA, com 20 anos de experiência de Embraer, né? E agora tá na IVE desenhando os processos e a documentação que vai reger a entrada de uma empresa brasileira nessa empreitada de fazer um eVTOL. Então, Basília está encarando esse desafio de testar máquinas que são diferentes de tudo que já foi feito antes, e eu vou pedir para o Basílio contar um pouco mais para a gente aí de como que está sendo esse processo. Certo. Bom, obrigado, Conrado, Castilho, desculpa, e uma honra, né, estar participando como panelista aqui na SBEV, né. O Almeida mencionou, né, 10 anos já, né, 10 anos de SBEV. Agora que eu vi esse negócio nascendo, né, chama atenção, né, e como cresceu, né. Então, conforme você mencionou, né, Castilho, a gente saiu da escola, né, se formou, formei em engenharia aeronáutica, né, aí logo que eu entrei na Embraer fui agraciado com um curso de ensaio na Inglaterra, no ITPS, né, e de lá foram 21 anos, né, na Embraer, né, dentro da área comercial, executiva e de defesa, né, como um profissional de ensaios em voo, né, encarando vários desafios, né, vários programas, vários produtos. E em 2020, né, junto com a nossa pandemia aí, eu acabei migrando para a Alemanha, né, e lá eu juntei uma empresa, né, a Lilium, né, como Lead Flight Test Engineer na área de Test and Experimental Engineer, né, e lá eu percebi que eu tive que aprender muitas coisas, né, já foi o primeiro impacto, né, quebra de paradigmas, reentendimento de conceitos, trabalhar com invenção mesmo, né, de conceitos, porque era tudo muito diferente naquele projeto, é tudo muito diferente, né, e aí eu comecei a caminhar para uma área que é um pouco diferente, né, do que eu fazia dentro da Embraer, que é trabalhar com engenharia mesmo, de projeto, né, Model Based System Engineering, né, porque assim, eu tive que ficar mais perto, né, da área de engenharia também, né, empresa menor, né, e a gente tinha que fazer esse flow down, né, do que é a engenharia, né, de ensaios em voo, o que é testar, né, que é uma empresa muito nova, com pessoas muito novas, e realmente eu entrei lá com esse papel, né, de fazer esse flow down. Por outro lado, eu também tinha que entender melhor, né, do projeto, não adianta só a gente impor, entre aspas, né, a nossa experiência, né, que a gente pode, a imposição da experiência passada em algo tão inovativo, né, tão novo, pode estragar a criatividade, é algo que é uma mensagem, né, que eu gostaria de deixar aqui hoje, né, a experiência, ela também, ela tem que ser usada em doses corretas, né, e às vezes ela pode não servir ao propósito, dependendo de onde você está aplicando ela, tá? Então, isso é um grande aprendizado, né, e eu acho que ela vale, né, para o que a gente está fazendo aqui. Então, saindo de lá, em 2023, né, o ano passado, já faz um ano, né, eu recebi a proposta, né, de encarar um desafio dentro da IVE, né, para criar uma área de Test and Evaluation, né, uma roupagem de Test and Evaluation dentro da parte de testes, né, para ajudar, né, nessa empreitada, né, da implementação do eVTOL, né, dentro da IVE, né, ou do AAM, né, da Advanced Air Mobility, né, assim, diria que a experiência que eu tive lá fora, ela meio que carimbou, né, meu passaporte, ainda que não seja um visto muito alto, né, um vistinho
de trabalho, né, ele ajudou a aprender muita coisa. Costumo dizer que foram 10 anos em 3, né, eu passei 3 anos lá, e aí estamos num desafio aqui, né, do nosso produto aqui agora dentro da IVE Air Mobility. Então é isso. Tá certo, muito obrigado pela apresentação. Realmente eu não falei da Lilium, que era uma coisa fundamental, né? A experiência que deve ter sido adquirida lá, muito interessante para a nossa discussão aqui hoje. E finalmente eu quero chamar o Marcelo Guerrante, né? Que vai falar um pouco sobre a parte operacional. Ele é um piloto de linha aérea de helicópteros com mais de 20 anos de experiência operacional, aí, especialista também nos regulamentos da ANAC. É pós-graduado no Safety lá do ITA e ocupou posições de destaque na aviação. Foi o primeiro brasileiro a receber o Safety Award da Airborne Public Safety Association e já foi condecorado também com a medalha Marechal do Ar Casimiro Montenegro. Então, Marcelo, boa noite. Oi, Castilho. Boa noite, prazer falar com vocês. É um prazer estar nesse evento aí com uma plateia, vamos dizer assim, de alto nível, né, de alto gabarito. As credenciais que representam esse grupo aí, acho que falam por si só. Falando um pouquinho rapidamente de mim aqui, para não estender, para chegar no foco do objeto, que é aqui essa discussão da gente, de fato, discutir mobilidade aérea avançada. Comecei minha carreira como piloto de avião, depois tornei piloto de linha aérea, fui para piloto de helicóptero, sou piloto comercial de helicóptero. Depois eu entrei na agência, no concurso, como especialista em regulação, fiquei 14 anos na agência, dentre a parte da agência, como inspetor de operações, voltado para a certificação operacional de empresas aéreas, tanto na parte de 121, 35, 33, aviação geral como um todo. Depois eu assumi na parte de aviação de segurança pública e defesa civil, fui o primeiro coordenador lá, responsável pela criação do RBAC 90, que foi o primeiro regramento aí voltado para aviação de segurança pública, defesa civil, unidade aérea pública no Brasil. Tive a oportunidade de apresentar esse regulamento em alguns lugares do mundo aí, representando a Alemanha, Estados Unidos e outras partes do mundo, representando o Brasil aí nessas discussões. Depois participei um pouco como gerente em algumas áreas da agência, sempre atuando como inspetor de operações, depois fui para a diretoria da ANAC, fiquei 5 anos como assessor técnico lá, e fui um dos responsáveis aí pelo programa Voos Simples, que era um projeto de desregulamentação da estrutura regulatória da agência, onde acabou culminando na revisão do Código Brasileiro de Aeronáutica e algumas discussões interessantes aí no âmbito da Casa Civil, Ministério da Infraestrutura, na época com o Tarcísio, e também na discussão junto com o Ministério da Economia, algumas revisões importantes normativas, e na época foi aceita pelo presidente. A gente teve a honra de ter a publicação desse programa lá, que desregulamentou e, de fato, desburocratizou, mantendo os requisitos de segurança da aviação civil brasileira na época. Depois, em 2022, fui convidado aí para assumir a diretoria de operações aqui na Helisul, e estou desde então aqui, tem 2 anos e meio que eu estou aqui na Helisul, na diretoria de operações. Aqui a gente opera uma frota de em torno de 59 helicópteros, né, e no Brasil. A gente fez um M&A recentemente, e hoje a nossa operação incorpora Chile, Equador e um pouco de Peru, né? Então mais de 100 aeronaves aí operando na frota, mais de 1.000 pessoas na empresa. A gente opera desde mobilidade urbana, com voo panorâmico, voo de mobilidade propriamente dito, até serviços aeroespecializados como combate a incêndio, aerolevantamento, geofísica, heli-ski, assim, levando os esquiadores para os Andes. Então, tem de tudo um pouquinho aqui. E também muita parte também voltada ao atendimento ao serviço público como um todo, né? Então, temos contratos com o IBAMA e outros órgãos da administração pública. Eu estou nessa batalha aqui na diretoria, tentando fazer um trabalho aqui voltado para isso. E na área específica de mobilidade aérea voltada para o eVTOL, começamos as primeiras discussões lá na ANAC, no conceito de CONOPS, de SORA. Então, tive uma participação importante dentro do projeto, somente definição de licença, carteira, como é que seria o processo de formação nas discussões iniciais ainda do projeto, como estavam iniciando as discussões dentro da agência. E hoje, fora, a gente praticamente tem um grupo dentro do grupo da Helisul, que é o grupo Helisul Drones, que é voltado para essa área,
porque a gente acredita que esse caminho do helicóptero, aviação de asa fixa e drone, ele tem que caminhar junto, porque uma hora um vai tomar o espaço do outro, a gente quer estar preparado nesse trabalho. A gente já percebe algumas discussões importantes. Fizemos também um pedido de compra, veio junto com a Embraer, né? Embraer não, agora a IVE, né? Com mais de 50 intenção do novo eVTOL aí, e outras empresas também. Então, um pouquinho aqui, Castilho, do que eu posso introduzir, nada comparado ao gabarito que me antecederam, e a você especialmente, e obrigado pelo convite, pela oportunidade de estarmos juntos aí. Eu é que agradeço. Eu é que agradeço. E vamos começar, de fato, o nosso painel, né? Vamos começar com um assunto que nós viemos realmente para tratar. Todos eu acho que já entendem mais ou menos a história recente do eVTOL. Ele foi um assunto que ele aqueceu e desaqueceu diversas vezes, mas nos últimos 8 anos ele aqueceu de vez, né? E os investimentos começaram a ficar bem grandes. Então, a gente começou a ter empresas importantes assumindo projetos, né? E cada empresa desenvolveu uma solução um pouco diferente, algumas delas até abordando o número de passageiros diferentes, até a missão era um pouco diferente, a autonomia dos seus veículos muitas vezes era diferente, mesmo sendo todos eles elétricos, né? Então, inicialmente, vamos situar onde é que a gente está no desenvolvimento do eVTOL. Nesse momento, não existe nenhum eVTOL voando em setembro de 2024, mas a gente tem uma perspectiva de, nos próximos 2 anos, a gente começar a ter esse tipo de operação em algum lugar do mundo. Então, inicialmente, eu gostaria de falar sobre calendário, né? Então, qual é a visualização que cada um dos senhores tem com relação a tempos e movimentos, né? Quando que realmente a gente vai passar por São Paulo e vai passar um eVTOL voando em cima da nossa cabeça, né? Então, vou fazer para todas as perguntas, né? Vamos fazer uma sequência que seja primeiro o Basile, né? Depois o Lúcio e finalmente o Gerrante, tá ok? Então, por gentileza, sobre calendário, o que você pode contar para a gente, Basile? Pergunta capciosa, né? Difícil. Mas o que a gente vê hoje, né? As coisas começaram lá atrás, né? Com esse reaquecimento, né? Começou meio que nos idos de 2018, 2019, né? Foi capturado por aquele famoso livro, O Futuro, o Pensamento é mais rápido do que você pensa, né? Falando de Uber, etc. Teve um superaquecimento, né? Naquela época a gente estava falando da ordem de, sei lá, 25 empresas aí com 1 bilhão aí investido aí, sendo que metade deles tinha alguma coisa experimental voando e a outra metade, sei lá, variava de PowerPoint a outras coisas que a gente não podia nem imaginar, né? E aí, a coisa começou a andar, deu um superaquecimento, né, como você falou, a indústria quase que, vamos dizer assim, teve uma bolha, né, dentro dessa questão, intensificada pelas questões de meio ambiente, sustentabilidade, né, a tecnologia evoluiu, né, o pessoal estava vendo mais carros elétricos na rua, por que não ter avião? O trânsito nos grandes centros urbanos, né, terrível, né, como você falou na sua introdução. Mas hoje, né, indo direto para, objetivamente, né, para a resposta aí da tua pergunta, eu vejo um paradoxo, né, né. Muitos de vocês, a gente hoje vê pelo menos 5, 6 grandes empresas aí, né, demonstrando, né, os seus voos, né, as suas missões, né, num grande esforço aí, né, para colocar esses aviões no mercado, né, e a gente precisa passar pelo processo certificatório, né, e qual que é a dúvida, qual que é a grande questão, né? Eu devo projetar e fabricar um eVTOL para voar, provando o conceito que de fato o veículo voa, e depois verificar o que precisa ser feito para certificar, ou eu devo projetar e fabricar um eVTOL dentro do framework
certificatório e depois eu vejo se ele voa, né? Então, a gente vê muitos conceitos aí voando, né? E a gente tem nomenclaturas do tipo pre-production, conforme, não conforme, né? E aviões que chamam a atenção, né? E aí a gente tem a questão da roupagem, né? Que a gente tem que botar de certificação, né? Que a gente não pode colocar na operação os aviões sem eles serem certificados. Em primeiro lugar vem a segurança, né? Essa questão da segurança não é só uma retórica bonita de falar, né? A gente não quer que essa aviação, e ninguém, né? Nenhum dos concorrentes, inclusive, tenha um acidente. É ruim para a comunidade inteira, né? Então, assim, então a certificação ela precisa andar em conjunto com a indústria, né? E hoje eu vejo assim que tanto a indústria como a parte regulatória elas estão caminhando um denominador comum. Ainda não chegamos. Esse denominador comum é que vai ditar quando a gente vai chegar lá. O framework certificatório não está concluído, né? A gente está andando ainda. Por outro lado, a indústria também tem desafios enormes, né? Quando você começa a botar as vestes de certificação no produto. Colocar um produto para voar, né? O conceito, né? Não vou falar que é fácil, né? Mas ele é possível, né? Agora, quando você coloca os abacus atuais, né? Dentro da indústria, né? Você pega os abacus atuais que você tem para dimensionar o produto, já olhando o aspecto certificatório, né? Existem grandes desafios. Então, eu acho que as datas que a gente tá falando aí, né? Elas batem com algumas perspectivas até do lado regulatório, né? Os 2, 3 anos que você está falando aí, eu acho que é uma boa, de modo geral, né? É uma boa consideração, certo? Existe uma expectativa de colocar algo próximo do conceito para começar a voar, né? A gente está no edge da tecnologia, né? Na fronteira da tecnologia, em muitos aspectos, na fronteira de modelamento, na fronteira de vários aspectos que na aviação de asa fixa e aviação de asa rotativa a gente não tem esse problema. Mas a gente está muito perto, né? A gente está conseguindo, pouco a pouco, a vencer isso, né? Então, falando de calendário, né, eu acho que o seu framework não está equivocado, né? A data que você colocou aí, mais ou menos, né? O seu timeline, desculpa, não framework, o seu timeline, né? Mas existem grandes desafios, né? Não estamos falando de autonomia ainda, né? Estamos falando de piloto dentro da aeronave, né? Estamos falando de um avião modesto ainda, né? Com 4 passageiros de Urban Air Mobility, né? Você mencionou, pô, mas a gente tem 4, 6, sei lá, tem... Assim, a gente divide, né? A Advanced Air Mobility em Regional and Urban Air Mobility, né? Então, tem diferentes conceitos que tendem a chegar antes, né, no mercado, em relação ao outro, até pela questão tecnológica, né? Essa é a minha visão. Entendi. Perfeito. E, Coronel Lúcio, a ANAC está pronta para receber uma aeronave para certificação? O que ainda falta para a gente? Bom, o que ainda falta? É uma pergunta boa, né? Porque o timeline acho que está mais na mão do Basílio aí, né? Com o desenvolvimento aí, porque é o grande, vamos colocar assim, pegando os exemplos que você falou na introdução, e que o Basílio falou um pouco da experiência, que a gente tem que tomar cuidado. A gente pode dizer que hoje em dia a gente está com o carro na frente dos bois, né? Porque se a gente pegar a experiência que a gente tem na aviação, a aviação começou em 1800 lá e tanto com Bartolomeu de Gusmão, depois com Otto Pendental, planadores, Mount Wright, Santos Dumont, e a gente foi começar a escrever regra disso daí lá para os anos 30, né? Primeiro Type Certificate em 27,
algumas coisas ali, e a gente pegar os requisitos, né, os grandes requisitos aí de aviação, que são o 23 e o 25, né, parte 23 e o 25 do avião, e o 27 e o 29, que basicamente começaram a ser compilados na década de 60, o que tem menos emendas até hoje tem 51 emendas, né? E nós estamos escrevendo um requisito para alguns artefatos, aeronaves, que não são assim, todas iguais. Porque, por exemplo, só uma ideia, você vê ali, todo mundo que vai voar um avião, você tem o manche e você tem a manete de potência e os pedais. Se não tem o manche, você tem um side stick que faz a mesma função. O helicóptero tem o cíclico, coletivo, o pedal. Essas aeronaves, os eVTOL, vamos dizer assim, nós temos diferentes desenvolvimentos. Tem gente que vai usar um stick só, tem gente que vai usar dois. A única coisa que eu vi, pelo menos da maioria dos fabricantes até agora, é que ninguém está querendo usar pedal. Mas tem gente que vai usar dois sticks, sendo um com uma função na mão direita, outro com outra função na mão esquerda, e outros invertidos, e uns vão usar um só. Então, a gente está fazendo os requisitos em cima do que a indústria está passando para a gente. E nesse timeline, vamos dizer assim, em termos de requisito, quem partiu na frente foi a EASA. A EASA, lá, a agência europeia, ela, em 2019, ela já fez um requisito de uma special condition para a eVTOL, né? Ela fez um requisito geral, né? E ela vem fazendo, desde de 2020, os MOCs, né? Os Means of Compliance, que ela tem largado lá as consultas públicas e tem publicado, já está no quarto. Ela já fez 4 documentos diferentes de Means of Compliance. E esse ano a EASA já fez uma revisão daquela regra de 2019 que ela tinha feito, né? Na sequência, o FAA fez em 2022, ali novembro e dezembro, ele adotou uma postura um pouco diferente da EASA. O que ele fez? Ele fez uma special condition para produto, 2 produtos americanos, que são o Joby e o Archer. Então, ele fez uma special condition para o Joby, outra para o Archer. Elas são muito similares, praticamente iguais em várias áreas, mas são para esses produtos. Não são como uma regra para qualquer eVTOL que tenha, né? E ele abriu a consulta disso em 2022 e só publicou esse ano a consulta final, depois de várias idas e vindas e reuniões e tratativas, tanto com a ANAC, como com a EASA, como com a indústria. Ele publicou o final esse ano, ali em março e junho, se eu não me engano, mas foram no primeiro semestre desse ano. E a ANAC, na esteira disso daí, né, ela pegou a experiência dos outros, né, e fez melhor, né? Nós também adotamos o modo de agir do FAA, de fazer uma condição para o IVE, que saiu a consulta pública em dezembro do ano passado, né? E nós estamos finalizando agora o acerto, e a perspectiva é que até o final desse mês, de setembro, seja publicado vamos dizer assim, o requisito final de certificação para o IVE, né? Com as adaptações necessárias, com as discussões que tivemos aí com o pessoal da IVE, né? Sempre direcionando isso daí. E o desafio é esse, porque você tem, hoje em dia, um produto. Ele é um avião? Não é. Ele é um helicóptero? Não é. Ele tem coisas que são próximas de um avião, tem coisas que são próximas de um helicóptero, e a experiência que a gente tem dos requisitos e dos métodos de cumprimento, dos means of compliance, são em cima do que a gente conhece de avião e de helicóptero, né? Muita coisa, os primeiros requisitos foram basicamente adaptados do parte 23, emenda 64, né? O da EASA é basicamente todo adaptado desse. O FAA ele fez uma primeiro
lançamento lá da consulta dele, seguindo essa mesma linha do 23, no documento final ele já enxertou algumas coisas de parte 27 ali no documento, né? Então já começou a mesclar um pouco e, no geral, o que acontece? Como a IVE ela está fazendo a certificação dela aqui no Brasil, com covalidação no FAA, ao mesmo tempo, nós estamos muito mais alinhados com os requisitos do FAA do que com o da EASA, a posição ANAC hoje em dia. Então, o timeline nosso de certificação é esse. É até setembro desse ano a gente fechar a base de certificação, né? E a partir daí continuam as discussões nas outras áreas, que é a área operacional, que não estou ligado diretamente, mas está em paralelo acontecendo, né? E vamos passar a ver a parte dos métodos de cumprimento, né? O FAA também, esse ano, já publicou uma C referente a esses veículos, né? Que ainda está em consulta pública, teve em consulta pública até sexta-feira passada. Então, ele ainda vai pegar os comentários, essas coisas, e vai fazer a publicação final, espera-se que até o final do ano, né? E também as agências também estão discutindo os policies ali de safety targets, né? Se vai ser 10 a menos 8, 10 a menos 9, 10 a menos 7, tudo isso está em discussão e está sendo baseado nas experiências que a gente tem e em cima do que a indústria tem colocado para a gente dos produtos, né? E, no geral, o que eu tenho para falar de timeline é esse, da parte de certificação, né? Outros desafios, como principalmente a parte operacional, que ainda tem muitas dúvidas aí em cima, a gente trata mais à frente. Ok? Perfeito. Tá certo, muito obrigado. E Marcelo Guerrante, se eu te entregar um eVTOL no mês que vem, você está pronto para operar? Ué, entregando, tá tranquilo, a gente opera. O problema é como, né? Castilho, muito bacana a tua pergunta, e eu sempre divido a sua pergunta quando a gente tem algumas discussões, a gente teve discussões, e eu não vou entrar nos méritos aqui dos colegas que já entraram na questão de certificação, que tem muito mais propriedade de falar do que eu, mas eu divido essa discussão em pelo menos 4 frentes aqui, sabe? O calendário de voar depende de algumas coisas. Primeiro, né, da certificação que a gente já comentou, mas a questão é voar com passageiro e voar com passageiro remunerado. São 3 discussões completamente diferentes. Né, a gente bota aí um pouco, a mídia atrapalha um pouco a gente com relação a voar, vai voar semana que vem, tudo bem, mas daí para eu voar com passageiro remunerado, a discussão é muito distante. E o que eu percebo, para a gente chegar numa discussão mais assim, aprimorada, e eu vejo muita frente voltada exclusivamente para a discussão da certificação do produto, e pouca discussão voltada para a certificação, voltada especificamente de uma empresa que queira transportar essa pessoa de forma remunerada. Não vejo grandes discussões na EASA, na FAA, então pouco em algumas autoridades, porque o foco agora é certificar o produto. Mas a gente comenta com grandes empresas certificadoras, beleza, você vai liberar esse produto. Eu vou comprar esse produto, eu vou falar o caso aqui da Erisul especificamente, vou comprar o teu produto que o Castilho acabou de me propor. A pergunta que eu vou fazer para você vai me entregar um produto que eu não vou conseguir vender amanhã esse serviço. Então a conta não fecha no final do dia. Entendeu? Então, por quê? Porque você tem que me entregar um produto e tem que entregar um produto alinhado com a autoridade para ela certificar também a parte operacional. E a discussão ela vai ser vai ser regulada pelo 135, pelo 133, se eu transportar carga externa, como tem vários operadores hoje entregando drones aí para operar combate a incêndio. Eu vou ter que cumprir com decreto-lei lá de 1940 e bolinha. Essa que é a discussão que a gente tem que fazer enquanto operador. Então, a perspectivas em termos de tempo, hoje, para a gente operar, falando como operador aéreo certificado como 135, que pretende usar a ferramenta como um transporte de passageiros de serviços aéreos especializados, que é o nosso propósito, né? Ou seja, a gente pretende usar ele no panorâmico, sim. A gente pretende usar no transporte de enfermos, de resgate, sim. Tem discussões em todas as frentes, mas ela está exclusivamente hoje muito focada nesse aspecto. Então, eu acho que o timeline para a gente voar transportando passageiro de forma remunerada como operador, ela vai depender, vou te falar aí, de pelo menos uma discussão que vai valer pelo menos em torno de
não penso menos de 2 ou 3 anos de discussão operacional para a gente chegar a qual que é o requisito operacional de certificação para vender uma passagem ou um serviço para um terceiro e voar sobre pessoas. Tem discussão de voar sobre elas congestionadas, sobre elas não congestionadas, né? Qual que é a discussão que a gente vai levar? Então, eu dividiria essa tua pergunta em várias frentes, né? Volto a falar. Nós vamos voar com passageiros, ou vamos voar com passageiros remunerados? Para cada frente dessa tem um timeline diferente, tá bom? Fora as outras discussões, tá? Se for discussão, se tiver com o piloto, tem que ter discussão da certificação do piloto, que está já ocorrendo na ANAC lá. Mas que tipo de certificação? E se precisar de um simulador, o simulador precisa ser qualificado. Qualificado sobre o quê? Sobre um centro de treinamento. O centro de treinamento tem que ter certificado. Vai ser pelo 142, pela RBAC 142. Então, a complexidade operacional para entregar um produto para a sociedade, eu acho que esse aspecto, e eu gosto de falar um pouco desse aspecto, que foi o direcionamento que você me deu, Castilho, para o fórum, no aspecto operacional, é a carência que a gente tem hoje das autoridades mundiais com relação a essa frente de uma discussão mais qualificada e que entrega, de fato, esse produto. Até mesmo porque eu acredito que depende muito da certificação de produto, né? Então, de certa forma, o operacional, ele depende muito do produto. Desculpa, eu acabei te interrompendo. Não, que isso, muito obrigado. Mas eu acho que é isso mesmo. Na verdade, você começou a atacar a primeira pergunta que nós tivemos aqui da nossa plateia hoje, né? Que era exatamente qual vai ser o objetivo de segurança almejado, né, nessa operação. Vai ser semelhante ao da aviação comercial? Eu entendo que seja o que você disse, é 135, né? E 135, até nos Estados Unidos, existia um desconforto, porque lá, de propósito, eles deixavam muito mais solto do que a aviação comercial, né? E a gente já tem, eu fiz parte de um grupo de trabalho no ICEA, que é o Instituto lá de Controle de Espaço Aéreo. Eles estão tentando resolver o problema da imensa quantidade de planos de voo para drone que eles estão recebendo, né? E aí já entra nesse problema, né? Vai passar sobre uma fazenda? É só para pulverizar? Ou é para entregar o iFood passando por cima da cidade? Já é outra história. E aí entra as três camadas que você falou, né? Vai certificar de uma vez para poder funcionar com o mesmo rigor de um helicóptero que hoje em dia faz táxi aéreo? Ou será que a gente vai ter etapas intermediárias nesse processo, né? Aí eu vou direcionar essa pergunta exatamente para o Basile, né? Vocês estão pensando em etapas ou vocês estão atacando diretamente o produto final? Bom, a gente está atacando já. Esse comentário do Marcelo, que é meu xará, também sou Marcelo, é extremamente pertinente, tá? Extremamente pertinente. Hoje, acho que o Lúcio sabe melhor que eu, né? Tem a Gama, né, cuidando dessa parte. Tem um SFAR para ser liberado, acho que agora em outubro, né? Com vários comentários a esse respeito. Qual foi a origem disso, né? A desincronia, né? A falta de sincronia entre o que a gente está propondo como produto e o fato, né? O bordo regulatório atual, né? Avião elétrico, totalmente diferente, propulsão distribuída, o Lúcio mencionou, né, a parte de inceptors, cada OEM com né, um tipo diferente, né, de inceptor, etc., que é algo que, por exemplo, quando eu estava na outra empresa, né, lá na Alemanha, eu tive interações, né, com o órgão regulador, e eles, vocês têm que convergir, né, a indústria tem que convergir no máximo uns 3 tipos, né, e bate até com o trabalho, né, do Lambaerts aí, né, Lambaerts, que até veio, né, na SBEV, acho que em maio desse ano, infelizmente eu perdi. Eu já li uns papers dele, né, e lá ele menciona 3 tipos, mais ou menos, né, Unified, e mais 2 tipos ali, um conceito, inclusive, mas para não fugir da questão. A gente tem que pensar no produto, desde a certificação, como ele vai operar. Então, sim, estamos considerando parte 135, por exemplo, a parte de treinamento, simulador, é um negócio que a gente está super preocupado, a gente está, né, tentando andar em algumas frentes, porque a gente não adianta certificar e não entregar o avião com um piloto treinado, né? O Marcelo precisa ter pilotos treinados, né?
para começo de conversa, né? Tem que ter um programa, né? Senão vai ter que treinar tudo no avião, idealmente treinar no simulador, né? A gente está buscando isso, né? Fazer o check ride direto no simulador, né? Então, assim, é a meta, mas, né, é aquela história, né? A gente tem um framework de certificação que está sendo moldado e adaptado a essa nova realidade, né? Tem trabalho duro aí que a ANAC, os órgãos reguladores estão fazendo. Me preocupa um pouco ainda a questão da harmonização, né? Porque, assim, a gente pretende vender o avião para o mundo, né? Então, não só para o FAA, para a EASA. E hoje tem uma desincronia, né, grande entre as duas agências. E aí, como é que fica o produto, né? Como é que fica o produto? Sobre os safety objectives, né, que alguém perguntou aí na plateia, acho que não tem muita discussão, né? O FAA soltou um safety continuum lá, que está falando de 10 a menos 8, né? A taxa de falha, né, para uma falha catastrófica, né? E a EASA já está com 10 a menos 9, né? Só que a gente está já trabalhando com o pior caso, né? A indústria, né, os próprios sindicatos no mundo, todo tem uma pressão grande, né, em cima dos eVTOLs para garantir o mesmo nível de segurança dos outros produtos. Eles não querem saber porque é 3 passageiros, 4 passageiros, tem algum tipo de alívio, né? E a gente, como empresa, também quer isso, né? A gente está buscando, desde o início, o maior nível de segurança, né, que possível, obviamente, sem encarecer, né, o produto, mas dentro do que a indústria entende que precisa entregar, né, para a população, para a opinião pública, né, para quem estiver vendo a gente voar, né, sinta-se seguro, né, de ter um produto, apesar de diferente, né, do que tem por aí, igualmente seguro. Tá? Então, essa questão da operação, né, que ele falou, a gente já considera desde os primórdios aqui, inclusive, o produto, né, ele considera aspectos operacionais que, em alguns casos, né, conservativamente, com alguns equipamentos que só são requeridos para a operação parte 135, para a parte 91 seria requerido, mas a gente já vai considerar isso, porque assim, não adianta entregar o produto se o operador não puder fazer dinheiro com ele, né? Então, assim, a gente entende isso claramente, estamos trabalhando, tem fóruns de discussões pesados, né, junto à Gama, com relação a treinamento, com relação à operação, como vamos fazer isso, tá? A gente está super ansioso agora, né, em relação ao SFAR, resultado que o FAA e a Gama, né, basicamente, a Gama bateu pesadamente, né, nas discussões, de forma educada, né, mas eles pegaram bastante pesado, né, no fardo regulatório que estava sendo imposto ali, né, não foi tudo coberto, né, mas cobriram boa parte, e a gente está bastante ansioso aos resultados dessa primeira leva do SFAR aí, tá bom? Entendi. Bom, o Gerhant já falou que ele quer 50, né? Então, eu já começo perguntando, o Gerhant, você está pronto para começar a operação com prejuízo até a aceitação pública virar a favor, ou já vai começar cobrando, com a mesma margem do helicóptero? Como é que funciona isso? É difícil, né? A gente tem que ter compromissos compartilhados, é o que a gente vem discutindo com os principais aí, como é que o fabricante, como é que a autoridade consegue compartilhar esse prejuízo. Senão a conta não fecha, entendeu? Ou tem um grande investidor que tope, de fato, esse prejuízo na entrada, Castilho. Assim, porque senão fica melhor, enquanto operador, prorrogar a colocação dele no mercado, né? Entendeu? Quando tiver maturado, até mesmo porque tem um convencimento do produto em si, né? O operador faz parte desse processo de certificação, porque ele vai qualificar, entre 4 aspas aqui, o produto para a sociedade. Na verdade, é isso que ele vai fazer, né? Porque ele vai operar no dia a dia. Então, vou dar um exemplo, como as nossas operações que a gente tem em Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu, que a gente transporta mais de 100 mil passageiros por ano, é um processo de validador importante operacional para o fabricante e para operações, né? Então, por isso que eu falo, essa conta tem que fechar, né? Essa conta tem que fechar, o incentivo para o valor para o passageiro tem que fechar, tem que ser uma coisa vantajosa, o passageiro, ele quer
Porque, assim, vou dar o exemplo do panorâmico, que é o mais fácil, que é 135, é táxi aéreo, essencialmente nos moldes que a gente está falando aqui, mas o panorâmico ele divide em duas experiências, né? A experiência de voar e a experiência de ver o local que está sobrevoando. E eu te falo que mais de 70% dos nossos passageiros não são pela experiência de verificar um ponto do Rio de Janeiro ou Foz, e sim pela experiência de voar helicóptero. Então, eu acredito fortemente que o drone vai vir com essa política, dessa experiência abarcada. Mas só a pergunta que vem depois é quanto que ele vai pagar disso? Ele vai pagar o dobro do que existe no helicóptero ou ele vai pagar a mesma coisa? E a terceira, ele está disposto para pagar por isso? Isso numa operação especificamente de sightseeing, né? de turismo, né? E a operação de mobilidade, que hoje no Brasil, ainda para a gente, enquanto operador, é uma operação muito remota. Né? Os helicópteros ainda, pelo custo que tem, não é uma operação que enche os olhos de nenhum operador no Brasil, efetivamente. A mobilidade, seja ela em São Paulo, seja outra. E a infraestrutura? Vamos usar os helipontos da Faria Lima? Vamos poder usar essa infraestrutura? Não vamos? Vamos criar helipontos novos? E aí, estão preparados? É uma discussão muito, muito complexa, né? Mas estamos aí acho que a gente é parte da indústria importante para validar e para ser, a Aerisul está sempre, isso é um pouco do que os nossos presidentes falam aqui, Castilho, a gente quer estar na vanguarda dessa estratégia também. Então, também, estar na vanguarda tem um custo alto, mas também pode ter um benefício lá na frente relacionado a isso. É como que a gente compartilha isso, que é a discussão que a gente tem hoje com a indústria. Muito obrigado, eu gostei da reação do Coronel Lúcio aí. Eu não posso pousar um eVTOL no Albert Einstein lá em São Paulo, Coronel? Isso é um desafio, né? Porque o que acontece? Igual o Gerhard já falou aí, vou puxar uma fala que você falou lá do começo da introdução, o céu dos Jetsons, né? O que a indústria, por exemplo, vende para a gente é mobilidade aérea avançada, que é o grande carro-chefe disso aí. Porque para fazer o sightseeing já tem um helicóptero, né? Se o eVTOL não ficar mais bacaninha ou não ficar mais barato que o helicóptero, ele não vai tomar o lugar do helicóptero no sightseeing ali, né? Vai continuar sendo feito com helicóptero. Então, o grande carro-chefe que a indústria, o grande investimento que eles colocam aí, que é a mobilidade aérea avançada. Essa mobilidade aérea avançada é o quê? É você ganhar tempo nos grandes centros, né? E para ganhar tempo nos grandes centros, você tem que pousar em pontos chaves, né? E é o desafio, porque você tem quanto tempo nós vamos levar para chegar no céu dos Jetsons, né? Aquele monte de carrinho voador passando para lá e para cá, para na porta da pessoa, não para. Porque o cara, na hora que fala de mobilidade urbana, ele quer na porta dele, né? Principalmente quem tem dinheiro, né? Eu participei de uma apresentação de um cara da Gol, que está fazendo também a Gol Azul, também tem opções de compra desses veículos. O que a Gol fez? Ela fez uma pesquisa com o pessoal height fidelity deles lá, dos miles, né? O que o cara quer? O cara quer um troço perto da casa dele e quer pousar dentro da sala VIP do aeroporto, para ele da sala VIP embarcar no avião. Então, isso que ele quer. Só que o que acontece? Outro desafio é a parte de infraestrutura, porque esses eVTOL, eles têm autonomia limitada, que também vai impactar no que o Gerhard falou aí de 135, né? Porque hoje em dia a gente tem ali para voar o IFR no 135, você tem que ter uma sobra depois do pouso de 30 minutos para o avião e 20 minutos para o helicóptero. Os eVTOL, por enquanto, não tem autonomia de 20 minutos. Né? A autonomia total dele não dá o que a gente pede no 135 de sobra para voar VFR. Isso é uma coisa que a gente está estudando, porque se também o certificador vai lá e bota o sarrafo lá em cima, você mata o projeto na saída. Né? E a ideia não é essa, porque se espera que a bateria desenvolva. Como eu falei na minha primeira fala, o carro na frente dos bois. O avião, a gente viu ele desenvolvendo, o helicóptero foi apanhando, desenvolvendo, chegou lá na frente, os níveis de segurança já foram cobrados mais altos, já se viu confiabilidade de materiais, de motores, de
de operação que já se reduziu muita coisa, né? Já se facilitou na parte da certificação, um marco disso, o próprio parte 23, emenda 64 lá, ele facilitou muita coisa ali, né? Mas, para esse veículo, tipo assim, nós vamos ter o céu do Jetson, ele vai estar voando ali no meio da cidade o tempo todo, quantas aeronaves vão estar passando em cada momento ali? Vai ter gente, não vai? E a ideia inicial era utilizar até nessa parte de infraestrutura, né, que eu também já participei de alguns fóruns desse daí, era utilizar a própria estrutura que você já tem dos L-pontos, né? Mas o L-ponto no meio da cidade, ele está numa área confinada e ele está, muitas vezes, em cima do prédio. Em cima do prédio, você não tem como carregar um eVTOL, você não tem como botar uma estação de energia para que, se ele precisar pousar lá e carregar, porque a autonomia dele não é muito grande, né? Você não tem como botar isso lá em cima. E também o que a gente está vendo na área de certificação é que os eVTOL, em geral, eles estão ficando maiores, principalmente pela área de asa que ele tem, que os helicópteros parte 27 que operam na maioria desses helipontos elevados. Eles estão ficando mais pesados e maiores em termos de área de asa. Então, muitos desses helipontos não vão servir para ser vertiportos. Porque o que está se tratando hoje em dia? Heliponto, o heliporto é o que recebe o helicóptero ali. Para o eVTOL vai ser vertiporto. E o vertiporto vai ter que ser adequado para o tamanho dele. E pela desafio do céu do Jetson, às vezes vai ter que caber um ou dois ali, uma área de pouso e mais dois para carregar, ou para pousar, ou para ficar estacionado ali, entendeu? Então, essa área no meio das cidades, você não tem muita área disponível para isso no centro. Por exemplo, o cara que vai pegar mobilidade aérea, ele quer sair de Guarulhos. Se ele sair de Guarulhos e for para Congonhas, você tem área que você consegue colocar nesses dois locais, né, para fazer um vertiporto. No Ibirapuera você consegue fazer, mas na Paulista você vai fazer isso aonde? Não tem lugar, né? E já tem até propostas aí de aproveitar teto de shopping para reforçar o teto do shopping, fazer um vertiporto ali em cima, aproveitar teto de rodoviária, que são áreas mais centrais ali na cidade, algumas delas, e tem uma área livre em cima, né, que você conseguiria aproveitar, porque os helipontos já estão se mostrando muitas vezes que eles não vão servir para essa demanda, né? Então, nós ficamos nesse segundo desafio, além da certificação, a parte do piloto, que o Gerhard também falou aí, é outro desafio, porque você pega a intenção dessa aeronave é que ela seja autônoma. Então, você vai fazer lá para o piloto assim, olha, você vem aqui, faz a sua formação, que daqui a 10 ou 15 anos, quando for autorizado voo autônomo, acabou o seu emprego, né? Uhum. Então, você vai fazer o quê? Aí o cara que fez essa parte toda porque hoje quem vai, o começo da ideia sempre é o cara ter a formação básica ali, ou de avião ou de helicóptero, para ele ter noção de fraseologia, de tráfego aéreo, de movimentação, essa coisa toda. Ele vai voar ali. Mas a ideia dessas aeronaves é que elas cheguem numa condição de autonomia que elas possam voar sozinhas. Hoje em dia, o desafio é liberar isso aí, porque condição de voar sozinha elas têm, porque as aeronaves que já estão voando, os protótipos, eles fizeram a maioria dos primeiros ensaios sem piloto. Alguns estão começando a colocar piloto agora. Inclusive, já teve eVTOL aí na Europa que já sofreu até acidente em ensaio, né? Então, tipo assim, o processo está correndo, está acontecendo, os desafios continuam ali. O cara vai ser PC de asa fixa, de asa rotativa, por exemplo, essa FAR aí que o pessoal comentou aí do FAA, ela falava do cara fazer 500 horas na aeronave para ele poder fazer operação comercial, né? Como é que você vai botar um cara para fazer 500 horas numa aeronave dessa para ele poder transportar pessoas depois? Não tem como. É muita coisa, entendeu?
Então, tudo isso está sendo discutido, as ideias em cima da experiência muitas vezes estão se provando mais limitantes do que ajudando, né? E a gente está trabalhando, discutindo de modo de fazer dentro da segurança total, lógico, porque se houver também qualquer problema, mata o produto, né? Se tiver desconfiança da população que quem vai usar aquilo dali, não, isso não é seguro, aquilo ali acaba, mata. Qualquer aeronave aí que aconteceu, que teve desconfiança, ela morreu no processo dela e foi suplantada por outras, né? Aí tem o desafio de quem está na vanguarda lançando primeiro, né, que pode, às vezes, tomar um tombo, e os que vierem depois aproveitarem os erros e deslancharem, e tem, ou ela pode já ganhar daqui e sair na frente de todo mundo, né? São vários desafios aí, não é um só, não é só a área de certificação de produto. Se fosse só certificação de produto, eu estaria muito tranquilo. Mas tem muito mais coisa que eu acho que é até muito mais difícil do que a certificação do produto. Coronel, o senhor tocou em 90% do resto da pauta que eu tinha. Então, vamos lá. Vamos atacar por partes aqui. Inicialmente, sim, eu concordo, né? O que foi prometido é uma coisa que seja mais prática e mais barata do que o helicóptero. Então, o cliente ele vai querer o porta a porta, né? E aí a primeira coisa que eu pergunto é essa: se eu tiver um eVTOL que seja do mesmo peso de um Agusta, ele vai poder pousar no mesmo lugar que o Agusta está pousando hoje em dia? Eu tenho que ver o peso e a envergadura dele, porque, por exemplo, os eVTOL que eu tenho hoje em dia, nos projetos, aí, lógico que muitos deles ainda não estão fechados, os pesos deles estão acima dos helicópteros que transportam a mesma quantidade de pessoas, né? Mas se o peso do heliponto, eu tenho que ver o peso e o tamanho do heliponto. O problema é que uma aeronave dessas, o rotor do helicóptero, ele é menor do que a asa dos eVTOL, que tem esses 6 ou 8 rotores ali, né? Então, você tem que ver essa área também que vai determinar o tamanho do vertiport. Então, tem que ver, não são todos os prédios que têm helipontos muito grandes. O prédio, o heliponto ali, às vezes não pega todo o topo do prédio, ele só pega uma parte, né? Então, é a questão do peso e a questão da envergadura ali, vamos dizer assim, né? O helicóptero não tem envergadura, mas a envergadura que vai determinar isso daí, do tamanho dele ali. Se ele couber nesse tamanho, ele vai poder pousar naquele heliponto ali sem problema nenhum, mas ele não vai poder ter nenhuma infraestrutura ali, né? Nós temos helipontos elevados hoje em dia que tem até autorização para abastecer aeronaves, são muito poucos, mas tem, para abastecer helicóptero ali, né? Mas para você carregar um veículo desses, né, na potência elétrica que você precisa, você não tem, né? Isso eu não estou falando nem do desafio das elétricas aí de colocarem carga em tudo quanto é lugar, né? Porque o operador nacional do sistema vai ter que resolver isso aí, de ter eletricidade lá nesses pontos para as aeronaves pousarem lá e poderem carregar para continuar nessa demanda do céu dos Jetsons, que é um dos objetivos, entendeu? Certo. Então, tipo assim, hoje em dia, nessa pergunta que você fez aí, se ano que vem entregar uma aeronave, ela vai voar, o que vai se fazer? Pode se mapear quais são os helipontos que teriam tamanho suficiente e carga suficiente para o veículo, beleza, dá para pousar ali? Dá. Agora, se pousar e acabar a bateria, ele não vai sair dali, né? Vai ter que chamar um helicóptero para fazer carga externa dele e tirar dali. Leva um gerador, né? Leva um gerador. Não, interessante isso que o senhor falou, e assim, a parte da experiência, como o próprio Gerhard estava falando, né? Eu voltei de Brasília ontem, né? Do tempo todo que eu fiquei amarrado no assento, eu passei mais tempo no chão do que voando. É muito tempo que a gente perde no acionamento, táxi, a fila toda que tem para a gente acionar, e o tempo que se perde no táxi, principalmente no final de um dia de trabalho, né, na hora do rush. Agora, eu vou aproveitar e vou puxar outra coisa que o senhor falou, que é o céu dos Jetsons, né? O Gerhard quer 50. Vamos dizer que a gente tem outros 8, 9 players que querem 50 também.
Basile, a gente vai produzir, vocês vão produzir o IV em Taubaté. Vocês estão pensando numa cadência de KC390, de Phenom ou de Corolla, né? São cadências muito diferentes de produção. O que você consegue entregar para a gente? Começa com cadência de KC, depois passa para cadência de Phenom. É tudo faseado, pessoal. É assim, o desafio tecnológico, o desafio regulatório, né, como a gente já falou, é gigante. O carro está na frente dos bois? Talvez. Mas os bois estão chegando. Estão chegando. Não é à toa. Não é à toa que teve esse boom agora. A tecnologia está avançando rapidamente. Então, assim, céu dos Jetsons não é para agora. Não é para você pegar o BER da EASA, né, o framework, né, regulatório deles, eles não querem ouvir falar de autonomia antes de 2030. A gente não tem autonomia aceita nem nos carros ainda, né? Então, assim, faz parte do nosso roadmap tecnológico ter autonomia, né? Tá lá. Mas a gente tem coisas mais importantes nesse momento, né? Se você pegar os princípios do World Economic Forum, né, que foram usados, de certa forma, como para nortear o business case da IVE, né, que é safety, sustentabilidade, acesso, né, tem que ser acessível, baixo ruído, né, tem que fazer menos barulho, né, menos ruído, né, nas comunidades, tem que conectar os modais, né, tem que desenvolver vamos dizer, a força de trabalho local. Então, a gente está falando do ecossistema, né? O pessoal fala muito essa palavra, né? Ecossistema. Sim. Então, assim, a gente começa com os vertiportos, helipontos, vão ter, de alguma forma, né? Alguns não, outros talvez sim. De alguma forma vão ter que ser adaptados, né? A gente tem empresas parceiras, né? E os outros concorrentes também têm empresas, grandes empresas parceiras que estão entrando no negócio só para cuidar de ecossistema, né? Dentro da própria ANAC, o pessoal está cuidando, né? Vai ter gente cuidando do ATM, né? Urban Air Mobility Traffic Control, né? Traffic Management, né? Então, assim, isso tudo vai entrar paulatinamente, até porque não tem como estar tudo pronto repentinamente, né? Então, sim, a gente começa como cadência, né? Usando o exemplo que você falou, né? Cadência de aviões pequenos, né? Cadência pequena, gradual, e vai escalando isso aí, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o readiness do ecossistema. Ele tem que andar junto, né? A indústria também tem que ver que as coisas estão andando, né? Então, assim, o cara começou a voar, está no caminho da certificação, sabe? Demonstrou realmente, firmemente, que a gente está no caminho, então as coisas começam a acelerar, né? Vai ter um crescimento exponencial a partir do momento que você tiver esses aviões no mercado, né? E eles começarem a dar certo, né? Entendi, perfeito. Eu já vou trazer aqui um pouco das perguntas que a gente tem do pessoal da plateia, tá? Então, inicialmente, o pessoal perguntou, né? Já que a gente falou de timeline, a gente sabe que a aeronave está sendo projetada para operar futuramente de maneira autônoma. Mas alguém fala em quando tirar o piloto da cabine? O empresariado fala, viu? Que é custo. Você pode ter certeza. Tirar pelo menos. Tem um caminho antes desse, né? Assim, hoje você tem aviões voando com piloto e copiloto, né? A gente sabe que tem grandes empresas aí no mundo, né? Estou falando da aviação grande, né? Fazendo grandes trabalhos, né? Para deixar esses aviões com um piloto só, né? Deixar a parte de interface homem-máquina e nível de automatismo com um grau de confiança, né? Tal que você permita voar com um piloto só, né? Falando da aviação grande aí. Castilho, tem um negócio interessante que dá para a gente comentar também. Volta àquela conversa inicial que a gente começou, em que modelo que a gente vai voar.
né? O tirar o piloto vai depender do volume de passageiros que tiver a bordo também. O que a sociedade vai aceitar? E aí tem aquele famoso custo regulatório e cálculo regulatório de acordo com o valor da vida, né? O americano gosta muito de fazer isso, né? Value of life. Ele calcula muito o risco de acordo com o valor da vida. Aqui no Brasil, se a gente colocar isso, é uma discussão complexa, juridicamente contestável, né? E difícil. Mas a tua pergunta ela pode ser: se eu aceito voar sem piloto para transportar um passageiro só? Eu, proprietário? A discussão é uma. Até 7, até 8, qual que vai ser o target? Porque hoje a gente tem no Brasil um target de 19 assentos, que divide a aviação 135 da aviação 121, mas tem a divisão de peso máximo de decolagem do 27 para o 29, do 23 para o 25. Qual que é a discussão? Então, eu acho que é um caminho natural e eu acho que, se porventura vai começar, eu acho que deve começar onde o risco é menor e o impacto é menor. Então, transportar 1, 2, 5, até X passageiros, porque o regulador falar, pode ser que sim. Uma discussão mais complexa, acima de 19 passageiros, eu acho complexo agora, né? Exatamente. Castilho, Pois não. se você for ver, nós já temos aqui, pronto para vender no Brasil, um chinês, né, que leva 2 pessoas sem piloto. E-Hang. E-Hang, né? Então, ele já está aí, está pronto. Quem quiser já pode encomendar, né? O que acontece? Esse ano ele estava lá no Drone Show, tive a oportunidade de visitar lá. Ele não tem nem 2 pilotagens, são 2 pessoas ali dentro. E um iPad. E um iPad que é entretenimento para quem está voando ali, né? É todo comandado de fora. O que acontece? Os aviões já voam sozinhos, né? Você já tem helicóptero voando sozinho, você já tem empresa que faz avião voar sozinho, né? Os aviões grandes de carreira, eles já voam e pousam sozinhos e agora vão decolar sozinhos, que a Embraer já está desenvolvendo E taxiar também. um sistema aí de decolagem aí automatizado, né? Então, é aquela coisa, como diria um colega meu, os pilotos da Embraer é o pessoal do pedágio vendendo sem parar ali, né? Que ele está fazendo o negócio para tirar o emprego do piloto, né? Pessoal do ensaio lá. Mas a sequência é essa. O que eu posso fazer? O que existe para tirar o piloto da cabine e voar com o passageiro? Existe uma falta de confiança, né, de quem vai liberar isso daí. Então, ninguém tem... Uma coisa que eu vi lá desde que eu entrei na ANAC, é assim, haviam muitos estudos no sentido de numa redução frequente, como o Basílio falou, de reduzir as tripulações, né, até o ponto de você chegar com um piloto e o outro está remoto ou está monitorando de fora os sistemas. Aí nós tivemos aquele fatídico incidente do Germanwings lá, que o piloto fechou a cabine e jogou a aeronave no chão. Aquilo deu um vácuo dali para frente nos estudos que estavam sendo feitos nessa lógica de diminuindo aos poucos até chegar ao zero. E a dúvida agora é assim, quem é que vai assinar para ficar um cara só? E o cara vai e faz um negócio desses. Entendeu? Então, é nítido, você vê a quantidade de discussões, a quantidade de publicações que tinha antes desse acidente, tudo convergindo para isso, e, de repente, depois disso, praticamente o troço ficou em aberto, né? Agora está se retomando aos poucos, isso daí até com o advento aí da China, né? Dessa forçação aí do chinês de já fazer. Existem fabricantes de eVTOL nos Estados Unidos que já estão desenvolvendo já para nem ter piloto, nem passar pelo ponto de ter o piloto, já ir direto para o automático ali, né? Então, eu acho que isso uma hora vai chegar, né? Quando vai chegar e quem vai ter quem vai ser a primeira agência reguladora que vai falar assim, pode, né? O chinês diz que pode, que o E-Hang pode voar lá sem piloto, né? E diz que ele já voou lá em Dubai e já voou na República Tcheca, que deixaram ele voar sem piloto. Mas dentro do ambiente EASA e dentro do ambiente FAA, e aqui, e no Canadá, e no Japão, ninguém autorizou
a voar sem piloto. E essa é a grande coisa. Agora, como isso vai ser feito, não sei. Né? Mas uma hora vai chegar, vai convergir para isso daí, que é uma das coisas que leva a validar bastante o projeto é você não ter o custo do piloto, né? Porque você reduzindo é um custo alto para a empresa que estiver operando, né? Por exemplo, o Gerhard falou aí de 50 aeronaves. Se ele tiver 50 aeronaves rodando, quantos pilotos de eVTOL ele vai precisar? Né? E mesmo que seja remoto, vai ter que ter o piloto remoto, né? E se não tiver ninguém, for todo mundo automatizado, para quem está explorando isso daí é o nirvana. Então, há essa pressão das empresas de quererem essa redução de custo, vendo que há viabilidade no negócio, e ao outro lado que é assim, quem tem coragem de liberar o negócio. Lógico que se você fizer e chegar ali, botar a aeronave e falar assim, ó, quem quiser vem aqui, assina um termo e voa sem piloto ali. Vai aparecer uma meia dúzia de maluco que vai fazer, né? Igual o pessoal pula de bungee jump, o pessoal voa de asa delta, e não estou falando que a asa delta seja inseguro, mas às vezes o cara voa com outro que não faz a segurança e cai, né? Porque não é o mesmo nível de segurança de um avião, né? E tem o pessoal até que voa ali nas aeronaves experimentais à torta direito, sem fazer o troço direito, volta e meia, cai uma, porque eles forçam a barra, entendeu? Então, você vai chegar num ponto que vai ter o dilema. Quem vai deixar? E na hora que o primeiro deixar, vai ser abrir a porteira. Aí vai na sequência. Entendi, perfeito. E isso é até um aspecto interessante, né? Porque nós temos hoje aviação executiva com diversas aeronaves, inclusive o próprio Phenom, que são single pilot, né? Tem muita discussão para ter single pilot na comercial. Também a China é pioneira nesse aspecto, mas assim, a discussão é mundial já de fazer single pilot na comercial. Mas o pessoal fala muito exatamente no o que se espera desse piloto, porque se o veículo é feito para voar sozinho e ele é todo programado, inclusive para as possíveis emergências que podem acontecer, né? Corre o risco desse piloto comercial qualificado que vai estar a bordo, ele não ter consciência situacional, ou ele não ficar, o único papel dele é monitorar o sistema. E aí a gente corre o risco daquela blame culture, né? A cultura de ficar arranjando um culpado para tudo. Então, queria te perguntar, Basile, o que vocês pensam com relação ao papel desse piloto comercial que vai estar no comando da aeronave, vamos dizer, pelos primeiros 5 a 10 anos da operação do eVTOL? Muito bem colocado, né? O grande problema é que a máquina ela tem que estar compatível com a operação, né? Então, assim, você tem que ter uma operação, né, com um tripulante com treinamento adequado e compatível com o que a aeronave fornece, né, em termos de proteção, de automatismo, etc. A aeronave é tão automática que o piloto fica complacente, etc. Essas coisas a gente cobre no treinamento, tem que cobrir no treinamento, né? Na hora que ocorre essa incompatibilidade, né, e o nível de segurança, por exemplo, esperado, né, do equipamento se torna incompatível com aquele treinamento que o piloto teve, né, é que dá o problema. Então, a gente tem que andar com as coisas juntas, né? Se você pegar o roadmap da NASA, né, para autonomia, e acho que até agora, pelo menos na minha visão, tá, é a visão Basile, não é a visão Indy, tá? É o documento, assim, que mais para de pé em relação a esse tipo de coisa, né, que eles falam de Digital Flight Rules, eles têm uma série de caminhos até chegar no nível, né, de autonomia máxima, né, e um deles é esse nível de gerenciamento que você está falando, aí tem gerenciamento compartilhado com a pessoa dentro, é a pessoa fora, né, tem gente do lado de fora gerenciando, né, para evitar aquilo que o Lúcio falou, né, você ter até um pilot incapacitation, né, então você tem uma maneira externamente de controlar, né, você tem
o nível de autonomia dos equipamentos, né, e confiabilidade e reliability, né, dos equipamentos, andando em conjunto, né, com TRL alto, né, com Technology Readiness Level alto, né, a gente começa a conseguir casar essas coisas. Eu vejo, sim, como possível a carga de trabalho do piloto, sim, ser reduzida bastante para ele se tornar... É o caminho que está sendo colocado, né? Você vai aumentando, você tem o piloto que controla a aeronave, depois você tem o piloto automático, aí você tem um sistema de gerenciamento de voo, aí você começa a ter um sistema que, inclusive, reage aos inputs externos, sem a necessidade do piloto, né? O LiDAR lá, você tem até chegar no ponto que o piloto pula para fora e aí gerencia o avião, né, do lado de fora, ainda com o piloto dentro, mas gerenciado do lado de fora também. Aí, finalmente, o piloto sai. Aí, várias aeronaves controladas por um piloto. Então, falando assim, em resumo, é o roadmap que eles estão olhando. Isso tem que virar regulamento, antes de tudo, né? Ir para a classe, né, de regulamentos, né, do FAA, ANAC, né, EASA, antes de qualquer coisa. Porque, assim, do jeito que, assim, simplesmente fazer um avião que voa sozinho, colocar um piloto com nível de treinamento que não seja compatível com a máquina totalmente autônoma, né, não vai ser bom. Então, tudo isso, nesse roadmap, anda junto, treinamento, né, e capacidade de autonomia da aeronave. Isso precisa andar junto. Então, eu vejo dessa forma. Hoje, a gente tem um outro documento legal que eu não vou lembrar quem escreveu, mas eles falam do Urban Air Mobility Level, né? 1, 2, vai até 5. A gente vai entrar no mercado com o Urban Air Mobility nível 2, né? Que é um nível com o piloto controlando, você tem um ATM inicial, poucas aeronaves, não é nada daquela que você postou aí, né? Com aquele tráfego completamente congestionado, né? Esse é o início, né? Até chegar no 5, né, que é a autonomia, tem todo um trabalho para ser feito, né? Então, essa compatibilidade homem-máquina, né, nível de autonomia, tecnologia compatível, com o TRL adequado, é que precisa acontecer. É sim possível, né? Isso que você descreveu, com relação aos níveis de automação, existem diversas escalas diferentes de nível de automação, né? Algumas são mais aceitas no âmbito científico. Essa que você descreveu, na verdade, é interessante porque ela é voltada especificamente para o eVTOL, mas em todas elas tem esse passo a passo da mudança do nível de automação. Uhum. E eu acho que o mais importante é a gente lembrar que o HMI, né, a interface em homem-máquina, para cada nível de automação, ela é diferente. Exatamente. E é muito perigoso, né, aquele negócio da rã na panela de água quente, né? É muito perigoso a gente formar um piloto para um nível de automação e ir aumentando esse nível de automação sem repensar tudo que tem que acontecer em termos de treinamento, preparação e por aí vai, a parte operacional. Por isso que eu pergunto pro Gerhant, né? Que pilotos você vai colocar para voar esse tipo de aeronave e qual treinamento que eles vão precisar ter? Não só as carteiras, né? Mas a gente tem uma série de exemplos, até na Força Aérea, de aeronaves que começam a voar e o simulador chega 3, 4 anos depois. Será que a gente vai ter simulador classe Delta? Será que a gente vai formar um cara no aeroclube e levar direto para voar um eVTOL? O que você acha, Gerhant? Ciro, como operador, essa conversa ela parte de uma premissa muito hipotética, né? Ela deixa de ser uma discussão muito mais válida, porque ela depende muito do que a certificação vai ditar hoje, porque qualquer avaliação operacional que a gente está até Operation Suitability Data que sai da certificação de um produto de aeronave, as autoridades depois de 2015 definiram que o treinamento de pilotos faz parte de um processo de certificação. Então, por consequência, a gente depende, enquanto operador, do que a autoridade vai definir. Então, eu vou falar aqui, mas vou falar em termos hipotéticos, sem nenhuma estrutura lastreada em regramentos que sustentam a minha hipótese aqui, mas assim, em cima do feeling,
O que a gente vem percebendo, e aí alguns dos nossos pilotos estiveram participando de alguns treinamentos com alguns simuladores de alguns operadores, né, e a percepção, assim, a evolução natural é que parte de uma premissa do treinamento ou num simulador ou um treinamento muito superficial, assim, dos comandos ou de uma lógica geral da aeronave, sabe? É muito difícil, assim, se vai ser classe delta, classe alfa. Hoje a gente está falando de tecnologia hoje, vou falar aqui por nós, né? A gente está buscando parcerias para um simulador de realidade virtual que já está certificado na EASA, né? Então, e a EASA já certificou ele como FTD nível 7, nível 5, desculpa, pelo FAA e FNTP nível 7 pela EASA. E é um simulador que cabe numa sala de 20 metros quadrados e que entrega uma tecnologia, não vou falar que maior ou menor, mas que subjetivamente, as avaliações subjetivas que foram feitas no simulador estão comportando uma tecnologia muito além até de um classe delta. E o classe delta já está ficando ultrapassado porque já tem tecnologia de envelope estendido, né? Depois do acidente do Air France. Então, na minha concepção, a gente pode partir, dependendo do contexto do projeto, a um piloto que meramente saiba controlar um shelterzinho, ou seja, um treinamento dentro de um próprio shelter, que não necessariamente é um simulador, é simulador das hipóteses de emergências que acontecer, que eram aqueles antigos frascos do aeroclube que a gente tinha com a aeronave lá e simulavam coisas, até um full flight simulator, dependendo da categoria. Então, eu vou me permitir a responder de forma hipotética, porque na parte científica e técnica eu estou dependendo dessa questão de certificação do produto, porque a exigência hoje de certificação. Depois de 2015 virou essa exigência. Né? Entendi. Perfeito. A gente acaba voltando também para um aspecto interessante que a gente falou, né? Já existe tecnologia para fazer o voo autônomo, já existe tecnologia de baterias, né? Apesar de que o Coronel Lúcio, ele quer alternativa mais 45, né? E o Basile não tem bateria para isso. É ou não é? Quando é que você vai ter tecnologia, Basile, para alternativa mais 45? Então, a questão da tecnologia já existe, né? Para alguns casos. Questão, novamente, TRL, né? Technology Readiness Level. Não adianta eu conseguir ter uma bateria com output de energia que me garanta sem ela estar certificada também, porque não é só o avião certificado, a gente certifica os componentes, né? O fabricante que faz a bateria, ele precisa também passar pela DO, né? Passar pelas DOs da vida, etc. Então, assim, tá tudo no mesmo pace. Eu não estou querendo jogar, Luz, tudo nas costas da certificação, não, tá? A gente entende. É que, assim, conforme eu falei no livro inicialmente, né? Que é o livro que eu terminei de ler aqui, é a questão da mais rápido do que a velocidade do pensamento. As coisas estão andando muito rápido. Como você falou, a gente já tem essa capacidade de voar sozinho, né? Mas o que a gente faz com isso hoje na prática, né? Desse lado do oceano, né? É difícil, né? E só para, não quero perder a fala do Marcelo Errante, né, em relação à parte de treinamento. Estamos super conectados, Marcelo. A gente está exatamente trabalhando. Fiquei super feliz do seu comentário aí, da sua conexão, né, com esse nível de simulador que, pô, full flight tem que ser full flight o tempo todo. Meu, full flight é um equipamento grande, caro, etc. Ele é bom, classe D, etc. A gente tem, né, a Embraer já trabalha com isso. Mas a gente pensando em escalabilidade, né, no futuro, com vários aviões, e frente à tecnologia que a gente já tem disponível, por que não, né? Então, um FSTD nível A, nível B, né, ou FNTP nível 7, que nem você falou aí, né? Então, assim, vai depender do framework certificatório também. A gente está brigando, estamos conversando, né? A gente já iniciou até algumas discussões com a própria ANAC. A gente vai convergir para algo que seja bom para todos. Tá? Temos que estar de olho nisso, né? Por isso que eu falei, a experiência, ela tem que evoluir junto, e nem sempre aquela velha experiência passada, ela vai encaixar bem no que é muito inovador. A gente tem que crescer junto. Tá? Isso eu falo sem clichê, tá?
porque eu senti isso na pele, inclusive, no meu emprego passado. Entendi. Teve até um membro da plateia que falou, né, o RBAC Eco 994 e regulamentos similares, como o SORA, olham muito mais para risco do que safety, né, e eles perguntam se essa abordagem pode fazer sentido para os eVTOLs, né? Eu já adianto que, assim, falar em risco de uma coisa que tem uma tecnologia nova, que a gente não faz sentido falar em probabilidade, é muito arriscado, né? E a gente sabe, como já foi falado, que, assim, a aceitação pública, ela vai ser fundamental para que isso dê certo. Então, a gente sempre pensa, né, é inevitável, algum dia vai ter algum acidente catastrófico em cima da cidade, e a gente precisa empurrar esse primeiro acidente o mais para longe possível, né? E aí, o que a gente pode fazer? Qual é a melhor abordagem em termos de safety? Quais são as medidas mitigadoras que a gente pode colocar agora como fundamentais para poder começar a voar? Aí eu vou pedir para os três falarem um pouco sobre safety. Castilho, eu vou permitir um comentário, que eu venho batalhando um pouquinho com a indústria, e ela é muito assim, a gente fala muito de risco e segurança, eu acho que é totalmente cabível, sabendo que, claro, que segurança é uma consequência do risco, é um estado, né? Então, mas eu gosto de voltar sempre à questão, e o eVTOL é muito isso, que é o que vem antes do risco, chama-se percepção do risco, né? Então, o drone, o eVTOL, qualquer plataforma, eles sofrem um problema sério que é causado pela percepção clara do risco. Então, toda a discussão que acontece hoje é uma suposição daquela percepção de risco, seja calculada em métodos de engenharia, de operacionais ou qualquer outro que a gente abordar aqui. E Paul Slovic, que é um grande estudioso que falou muito tempo sobre percepção de risco, ele causa 3 elementos que afetam a entrada de percepção de risco e que afetam o que a gente está discutindo aqui agora. Ele fala o seguinte: conhecimento afeta a tua percepção de risco. Então, a gente está vivendo um ponto que ainda estamos no aspecto muito do desconhecido em algumas frentes. Então, você sobremensura o risco, é natural isso acontecer. Então, ou submensura, você aceita isso. Então, pode ouvir que fala muito isso. Então, eu acho que a gente tem que evoluir muito com relação a outras frentes, na parte do conhecimento, claro, da percepção de risco sobre de fato, esse projeto, os projetos que estão acontecendo. O segundo ponto que ele fala é o benefício econômico, né? Então, quanto maior o benefício econômico, maior ou menor a percepção de risco. Então, é interessante a gente abordar isso, né? Então, é aquela famosa aposta, né? Por que as pessoas voam, aceitam voar para o tráfego? Por que as pessoas aceitam correr o risco de atravessar a rua para salvar uma pessoa? Né? Por que as pessoas aceitam a aposta? Porque tem uma cenourinha lá na frente chamada dinheiro, né? Ou um benefício percebido, que ele fala. E o terceiro ponto que ele fala é o tempo, né? Então, o tempo afeta a percepção de risco. Então, eu estou falando esse resumo porque, às vezes, a gente não entende esse risco claramente em todas as dimensões. E a gente tem que aceitar uma percepção de risco que está comprometida por esses 3 elementos. Tem vários outros. A gente desconhece claramente todos eles. A gente tem claro os benefícios econômicos que a indústria impõe, de certa forma, então a gente tem de acelerar esse projeto com todas as forças possíveis, né? E também tem o tempo, que seja ele extenso, que é o fadiga de risco, ou ele curto, e não dá para avaliar todos os riscos, vai ser afetado. Então, se fosse falar de aspecto de segurança, eu falo muito isso para as pessoas, assim, quando eu tenho oportunidade. O risco está atrelado ao que as pessoas percebem. Se as pessoas não estão percebendo esse risco, e ele é afetado, de certa forma, por vários elementos, esse estudioso aí, a parte do ITA conhece bem o Slovic, é difícil a gente entrar muito a fundo. Então, se fosse falar, eu sugeriria muito a gente entrar na percepção, quanto é claro hoje para a indústria a percepção do risco do eVTOL, né? Acho que esse que é um ponto que eu abordaria. Entendi. Você tocou uma coisa interessante, Gerhard. A gente está na fase dos unknowns, né? Onde nós desconhecemos as coisas que nós ainda não sabemos. Mas é uma etapa que todo processo novo passa, e por mais dolorosa que seja, né, ela vai passar, e a gente vai chegar lá na frente. E é por isso que eu pergunto, né, em termos de, o que a gente faz muito lá em ensaios em voo, o Coronel Lúcio bem sabe, é a tal da aproximação gradual, né? Nos Estados Unidos, eles falaram, ok, podem começar a operar eVTOL, mas vamos começar por Dallas. Eles resolveram começar por Dallas. Não é o lugar que tem maior demanda, né? E a minha dúvida é, aqui no Brasil, a gente vai começar por São Paulo? A gente vai começar pelo tráfego aéreo mais complicado que tem, helicópteros para todos os lados, e
região urbana, né, não tem aonde cair que não seja um lugar público, né? Ou a gente deveria ter uma abordagem de começar a operação dos eVTOLs em algum cenário mais vazio, como viagens para o litoral, viagens para Campos do Jordão, ou em cidades mais vazias, como Brasília, por exemplo. O que vocês acham disso? Bom, é questão de achismo, né? Falar assim, até que eu tenho falado do carro na frente dos bois, até o Basílio comentou aí, o que é que acontece? Se a gente pegar a experiência do desenvolvimento da aviação, muita coisa deu errado ao longo do tempo. Muitas pessoas pereceram, muitas coisas foram, e a gente foi amadurecendo, foi fazendo os regulamentos e foi melhorando os regulamentos, né? Tanto que a gente já tem várias emendas aí no 23, 27, o 25 tem 120 emendas já, né? Então, é muita coisa. Porque a coisa vai evoluindo, vai melhorando, ou vai criando. Às vezes bota um tijolinho a mais no muro, às vezes tira, né? E vai fazendo de acordo com a experiência. E o risco ele está atrelado ao quanto você está suscetível ao risco, porque o risco existe e vai continuar existindo, né? Não é zero risco, não existe operação zero risco 100% segura. Ele existe. Você pegar o exemplo da aviação, você vê há pouco tempo foi fechado o aeroporto de Carlos Prates ali no meio de BH. Por quê? Porque era um troço que oferecia risco. Tiveram acidentes ali, aí a população começou a pressionar, esse aeródromo aqui dentro, fecharam o aeródromo, né? A gente tem discussões enormes aí contra Congonhas, quando foi criado, ele era longe da cidade de São Paulo. Hoje em dia a cidade tomou conta. Então, você tem discussão hoje em dia, né? Já ocorreram acidentes ali, é seguro. Pô, aquilo ali era afastado da cidade quando foi criado. Aí você tem hoje em dia o cara que quer pousar em Congonhas porque ele está perto do que ele vai fazer, e o cara que mora ali perto fala assim, isso pode cair na minha cabeça, né? Então, cada um tem uma percepção de risco diferente disso daí. O cara que vai pegar o avião porque ele ganha tempo, às vezes ele pode ter uma ideia do risco, ele tolerar um pouco mais do que o cara que mora ali e o avião está passando o tempo todo na cabeça dele, ele fica imaginando que pode cair, né? Então, essas duas percepções, elas vão ter que convergir, né? E o que acontece é que hoje em dia a gente está menos tolerante ao risco, por isso que eu falo um pouco dessa parte do carro na frente dos bois, do que a gente foi no desenvolvimento do avião, do helicóptero. Então, a gente já está partindo pela experiência que se tem de que a gente vai desenvolver o eVTOL já numa condição de risco menor, numa condição que a gente vai conseguir operar ele melhor do que a gente levou o tempo que foi para operar avião e helicóptero, né? Então, nisso daí, a gente vai ganhar tempo pela experiência? Vai. Tem coisa que a gente fica com o pé atrás pela experiência? Fica, né? E tem coisa que a gente vai ter que debater e uma hora vai chegar num consenso ali de o risco é aceitável ou não. Porque é o que eu falo, a ideia do eVTOL, ele surgiu muito mais dentro de startups, né? Que depois foi sendo encampado pelos grandes fabricantes de aeronaves. E o pessoal de startup não tinha experiência com isso. O que o cara pensava? Ver o carro voador que vai voar dentro da cidade. Então, essa foi a ideia que foi vendida para a população. Então, até que ponto você pegar... o eVTOL entrou em operação, mas ele vai operar numa cidadezinha lá do interior do Brasil, não precisa nem ser uma cidade muito pequena, não. Nós vamos começar a operação em Ribeirão Preto, em vez de começar em São Paulo. O pessoal de São Paulo vai falar assim, mas estão dizendo que isso era a solução de mobilidade para cá, por que vai fazer lá, né? Então, tudo isso tem que ser pensado e tem que ser acertado, porque é um grande... São várias frentes que elas vão ter que convergir mais rápido para um final comum, né? Então, essas decisões, assim,
existe o lado, lógico que do lado certificador, né, eu gostaria que ele começasse a voar lá no interior do Pará, né, voasse não sei quantas mil horas lá, que você fala assim, pô, tá 100%, não deu problema nenhum, não deu nenhum entrevelo, tá tudo alinhado, vamos botar no centro de São Paulo agora. Aí vamos vir na aproximação gradual que você falou. Traz para uma cidade maior, traz, chega em Ribeirão Preto, chega em Campinas, cheguei em São Paulo, seria o último step. Mas, assim, o operador lá, a Helisul, comprar essa aeronave, ela não vai comprar essa aeronave para ela voar lá no interior do Pará. A IVE não vai ficar vendendo aeronave para voar lá até chegar numa maturidade que você fala assim, agora eu garanto que não tem mais problema. Então, essa percepção do risco, ela segue junta com essa intenção, com esse desejo que é resolver o problema da mobilidade aérea, né? Então, elas têm que, uma hora vão ter que convergir, e mais rápido até do que muitos gostariam, outros gostariam que fosse mais rápido, outros gostariam que não, mas eles vão ter que convergir num denominador comum, não tem como fugir disso. Eu acho que você tocou num ponto importante, né, assim como o Marcelo, em relação à percepção de risco, mas juntando um aspecto que você falou, tudo bem, tem 125 emendas lá do parte 25, várias emendas do parte 23, 27, etc. Isso traz uma bagagem, ela preenche tudo? Não preenche, né? Você pega histórico, por exemplo, no caso, né, a IVE contratou a Embraer, né, uma grande empresa, para fazer o eVTOL. São 55 anos de experiência, né, 55 anos de excelência, né, na fabricação de aviões. Ela passou por todo o processo, desde aviões convencionais até aviões extremamente modernos, né, estado da arte da lei de controle, isso eu posso te dizer, né, estado da arte da fabricação, estado da arte de produzir equipamentos com segurança. É um desafio enorme, tem gaps, né? Por isso que a coisa não sai de um dia para o outro, mas esses gaps estão sendo preenchidos à medida que a gente está avançando no desenvolvimento do produto. Isso que é legal, né? Você falou assim, as startups, e é bem isso que você falou. Algumas das startups começaram chamando pessoas não da aviação, começaram chamando as pessoas da área da automotiva, né? Tem que ter área da automotiva também dentro da parte de eVTOL? Eventualmente sim, né? Porque você tem uma experiência de serialização, acabamento, finishing, mas muito dessas empresas começaram a preencher os seus quadros críticos, né, os seus quadros chaves de engenharia com o pessoal da engenharia aeronáutica. Então, quando o pessoal fala assim, pô, mas é o jet, o carro voador, a gente que é da área, né, a gente fica, nossa, não tem nada a ver com carro, né, e ainda bem, né, porque, assim, o que está por trás daquele equipamento, né, são taxas de falhas que a gente vai projetar para ser dessa ordem, né, de 10 a menos 9, né, então, vai ser 10 a menos 9 quando a gente, né, tiver terminado o processo certificatório. O processo certificatório cobre, né, não sei se todos estão familiarizados aí com campanha de função e confiabilidade, né, são campanhas longas, né, você tem que testar a operação, não chega perto da operação normal, né, da vida de um helicóptero, de um avião, mas tem um endurance danado, né, como vai ser, né, aonde a gente vai começar, isso aí é um trabalho conjunto da indústria com a certificação. Obviamente, a gente só vai poder operar quando o espaço aéreo tiver permitido para fazer tal coisa, né? Tem que estar os corredores, né? Toda a parte de provisionamento dentro do espaço aéreo tem que estar feito, né? Eu só não queria deixar a pessoa que falou do RBAC 94 Eco no vácuo, né? Assim, aí é a minha visão, né? Eu não acho que esses requisitos se aplicam a eVTOL, né? Tanto que assim, nem o requisito
o AS lá da EASA, lá que tem o SORA, eu sou fã do SORA, né, que é uma metodologia que eu aprendi, né, enquanto eu estava no meu trabalho anterior, apliquei várias vezes, né, com a autoridade lá, eu trabalhei diretamente com isso. Aqui no RBAC 94 Eco a gente não tem o SORA, né, mas tem lá os parâmetros de segurança, eles se aplicam àqueles equipamentos daquelas classes que estão lá, né, porque se aplicasse a Evetol, né, a ANAC não tinha, exemplo do FAA, colocado, né, uma base de certificação, um código específico, né, para IVE, que já foi até publicado, que é um miscelâneo, né, uma mistura, né, do RBAC 23, 14 CFR 23, junto com 25, um pedaço do 27, né, a gente tem os DDS, né, o Detailed Design Standards, né, o Lúcio, que a gente está trabalhando, então é um trabalho muito mais complexo, exatamente para garantir um nível de segurança. A gente está botando a barra lá em cima mesmo para colher o que a gente tem hoje de recorde de segurança, né? É essa a nossa expectativa, né? É isso. Castilho, se me permite só fazer um breve comentário aqui, É claro. sobre a tua pergunta, sobre qual, me lembrou, eu estava na ANAC na diretoria ainda, o pessoal da Uber foi lá para decidir qual cidade que ia ser o projeto piloto deles, né? E na época estava uma discussão grande se ia ser no Brasil, e ficou fortemente decidido entre São Paulo e São Francisco, salvo engano. E entre as coisas que foram discutidas, a gente acabou perdendo pelos critérios de seleção da própria Uber, né, e que acabou depois até não evoluindo bastante essas discussões, porque a Uber acabou perdendo o propósito. Começou a fazer o projeto foi até razoavelmente bem, mas muito mais de marketing do que de eficiência ou de critérios realmente operacionais. Mas por que eu estou falando isso? Porque na tua pergunta, quando você vai decidir São Paulo ou outro, eu acho que depende de umas coisas interessantes. O primeiro, a gente tem que entender que Evetol não necessariamente quer dizer mobilidade urbana. Ele tem uma relação importante, eu acho que é bacana, mas eu acho que o Evetol é muito mais amplo que mobilidade urbana. E eu falo pela LSU aqui. A receita da LSU hoje, enquanto operador de helicóptero, a mobilidade urbana não representa 5% do orçamento. E eu já enxergo o Evetol para outras frentes com um contexto muito mais promissor em algumas frentes. Não sei se vai ter relação direcionada com o Evetol, mas essas discussões, inclusive a gente fez com a IVE, né, Basílio, algumas discussões nesse sentido, e a IVE sempre apoiando a gente nessas frentes que de fato são frentes que não vão estar voando sobre cidades, são frentes que vão estar prestando serviço especializado, por exemplo, de combate a incêndio, que uma aprovação é muito mais, de repente, provável de ser mais rápida, expedita. Então, essas discussões vêm sendo evoluindo. E outro ponto é, cadê o governo nessa discussão de qual cidade? Eu acho que o incentivo do governo é importante nessa fase inicial do projeto. Tá? Então, se você me perguntar assim, qual que é a cidade? Se o governo chegar para a LSU, chegar para ele, vamos botar um investimento, sei lá, na Bahia, onde qualquer lugar, onde a estrutura do Evetol, sim, como mobilidade urbana, e voltamos a lá em 1980, onde o governo estava certo ou estava errado, suplementava a tarifa, aí sim tem um incentivo interessante para a indústria brasileira, tem um incentivo para o governo, que vai estar dedicando, de fato, uma mobilidade urbana para a sociedade, que é carente disso, lugar onde é que tem balsa. Vamos botar mobilidade aqui no Pará, onde um IVE com 20 minutos cruza importantes áreas remotas. Se for 20 minutos, dependendo da região, uma área que não tem o risco de cair sobre pessoas, as pessoas, se acontecer um acidente, é daquele da aeronave, e tem um efeito prático muito grande. Eu vou estar entregando vacina, eu vou estar entregando um insumo, eu vou estar entregando gente, e o governo, se investisse isso, bota 30, 40, 50 aeronaves e bota o operador em conta de sul, qualquer operador para investir, envolve a aeronave. Então, você tem a força do governo trabalhando, o investimento do governo, um atendimento público na entrada e um período de teste que o operador precisa para validar se aquilo é rentável, sustentável, o fabricante, que é o período de validação desse projeto após a certificação, que é as coisas que acontecem depois da certificação do produto, e a autoridade certificadora do lado acompanhando. Então, eu acho que tem um papel que a gente tem que falar, e às vezes na indústria, a gente envolver o governo nas discussões. Será que nenhum governo no Brasil, hoje, teria interesse de fazer um investimento pesado para botar a mobilidade
para a sociedade, às vezes carente ou em lugar de difícil acesso, e botar 10, 15 drones para fazer em São Paulo, em qualquer lugar que seja. Então, é um ponto que eu faço reflexão. Confesso que nunca peguei para ver se tem estudos dessa natureza, mas eu acho que a reflexão é interessante com relação a em que cidade que a gente vai. Eu votaria. Depende do qual o incentivo que o governo vai dar. E para todas as indústrias, quando o governo quer incentivar uma indústria, ele cria as ferramentas de incentivo, né? Doação de áreas, doação de pessoas, você tem várias ferramentas, suplementação tarifária, né? Bota lá o suplemento a tarifa, suplemento a cada, se você não encher o drone com 5 passageiros, eu pago 3. Tem modelos de negócios sustentáveis, né? Isso aconteceu no Brasil, lá atrás, quando eu ainda queria promover as rotas regionais no norte do país. Teve no Brasil. Não foi para frente, tudo bem, mas por alguma razão, algum tempo, sustentou rotas regionais que eram inacessíveis, que precisavam da mobilidade na época. Muito bem colocado, Gerhard. Eu também acho assim, o governo tem um papel fundamental de ajudar a desenhar esse roadmap, como o próprio Basílio estava falando antes, tem o roadmap tecnológico e tem o operacional, né? E essa parte de incentivos, ela é muito, muito importante. E essa aproximação gradual que a gente estava falando antes de chegar para voar direto com passageiro em cima de São Paulo, né? A gente já tem os drones fazendo um pouco dessa elevação de TRL, né? A tecnologia já está sendo comprovada, a gente já tem dados de safety, algumas coisas já deram errado e o pessoal já começou a consertar. Ainda não tem drone entregando o pacote da Amazon em cima de São Paulo, mas já tem drone carregando o iFood no Nordeste para poder atravessar a foz de um rio, né? Então as coisas já estão caminhando em termos de ganhar um pouco mais de conhecimento sobre o que pode dar errado, como pode dar errado, né? Os cenários de falha, porque é um sistema complexo no final das contas, né? Não é um sistema simples e nem mecânico que você possa pensar de maneira linear. É um sistema complexo que a gente tem que usar a teoria de sistemas e uma mentalidade para safety mais complexa para poder entender os cenários complexos de falha, né? E, bom, estamos chegando aqui a 15% do debate. Brincadeira. A gente já está 2 horas falando aqui sobre o nosso assunto da noite, que é muito nobre, e eu acho que se deixar a gente fala mais 72, né? Mas a gente tinha combinado de encerrar aqui antes das 9h30, porque afinal de contas é um dia de semana, né? Então eu quero agradecer a presença de todos. Peraí, temos aí uma presença nobre que levantou a mão. Vamos ouvir um membro da plateia, por gentileza. Comandante? Não estamos ouvindo ainda. Bom, enquanto ele resolve o áudio para poder falar com a gente, estão todos me ouvindo? Pergunto se algum dos palestrantes tem alguma consideração final antes da gente encerrar o nosso painel de hoje. Uma frase única, né? Foi muito bom participar de vocês aqui, pegar a visão diversa, né, do Marcelo, do Silvio, do Lúcio, e que eu posso dizer, assim, que os bois, Lúcio, estão ultrapassando o carro, hein? Estão do lado, estão para a par com o carro, viu? A gente vai não chegar pode lá. deixar atropelar. Não, já está do lado, já está do lado, tá? Como muitos falam aí, né? Eu acho que já passamos do ponto de não retorno, né? A gente já tem uma massa crítica de tecnologia, investimentos, envolvimento de pessoas, motivações, que acho que a única coisa que para realmente é um acidente no modal, né? Então, por isso que a indústria tem que estar unida, né, como um todo, para incentivar, né, conforme a indústria e o governo. Eu gostei muito do ponto do Marcelo aí, né, ele botou essa questão da mobilidade urbana, que todo mundo associa com cidades, etc., mas o que é mobilidade, né, de fato? E ele deu excelentes exemplos, até anotei aqui, as coisas que ele falou, foi muito rico, realmente. Eu confesso que eu
eu não tinha pensado dessa forma ainda, como ele colocou aí. Muito obrigado por me convidar e poder participar desse debate aqui. Castilho, da minha parte, confesso que quando o Newton me ligou, que o Newton é uma referência para a gente aqui, como piloto de helicóptero, desde a capacidade técnica, capacidade de proficiência, né, destreza que ele tem, capacidade de ensino, uma pessoa que eu tenho muita referência. Então, Coronel Newton, muito obrigado. A vocês da SBV, eu lembro da discussão lá na ANAC, quando vocês estavam brigando ainda pela convencimento da ANAC de criar essa instituição. Então, fico muito feliz da gente ter uma associação civil, uma sociedade civil, entre aspas, né, com essa capacidade de entrega para o mercado precisa disso, e eu fico muito feliz de ter sido convidado para cá, apesar de não me considerar essa referência, como os demais aqui, que tem um gabarito e certificações que enchem a gente no país com orgulho. Muito obrigado, Castilho, pela oportunidade, parabéns pela condução, seu profissionalismo, sua capacidade de envolver os assuntos, enlaçar os assuntos aí, foi fantástica, e com certeza volto para casa aqui com muita bagagem de conhecimento que você, Basile e o Lúcio me passaram aqui. Então fica meu agradecimento e obrigado pelo carinho do convite. Então tá certo. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos aí nesse evento. Eu acho que felizes são aqueles que têm um propósito nobre e empolgante aí para nos motivar, e a evolução da mobilidade limpa, né, eVTOL, pelo meio aéreo é o caminho que vai dar para a gente essa sensação de dever cumprido no futuro. Obrigado pela participação de todos. Uma boa noite. Boa noite, pessoal. Parabéns pelo evento. Boa noite, obrigado. Boa noite, pessoal. Um abraço aí para todo mundo aí. Boa noite, pessoal. Um abraço, boa noite. Boa noite, obrigado.